Amém, irmãos? Amém? Vamos dar continuidade à nossa série de exposições intercaladas, onde um domingo nós pregamos no Antigo Testamento e no outro nós pregamos no Novo. No Antigo Testamento nós temos exposto o livro de Ruth, estamos expondo o livro de Ruth, e o Novo Testamento nós temos exposto o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e é hoje que nós estaremos meditando nela. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, para darmos sequência a essas exposições. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do versículo 19 ao versículo de número 26, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Filipenses 1, do 19 ao 26. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nós podemos dizer que a maneira como nós vivemos é guiada, é conduzida a partir da nossa cosmovisão. Aí você me pergunta, o que é isso, pastor? Cosmovisão é o conjunto de ideias, crenças, sentimentos e valores que formam a visão de mundo de uma pessoa. É a maneira como cada indivíduo percebe o mundo e os valores que rodeiam esse mundo. É uma construção pessoal que influencia a forma como cada pessoa se relaciona com este mundo. Se eu puder colocar isso em poucas palavras, mais curtas, mais simples, cosmovisão diz respeito à maneira como você enxerga e entende a vida. Isso que é cosmovisão, a maneira como você enxerga e entende a sua vida e o mundo onde você habita. Aquilo que eu busco, aquilo que eu almejo, aquilo que eu priorizo, as minhas atitudes, meus pensamentos, tudo isso é influenciado pela minha cosmovisão, pela maneira como eu entendo a minha vida, pela maneira como eu entendo a sociedade onde eu estou inserido. Diante disso, obviamente, a cosmovisão cristã, ela será diferente da cosmovisão do mundo, da cosmovisão mundana. A visão de mundo que vem do Evangelho certamente nos fará viver sob uma perspectiva que surge a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a ideia é que alguém chega para você e pergunta: olha, por que você vive dessa forma? Por que você fala desse jeito, pensa desse jeito, trata as pessoas desse jeito? Por que a sua postura é dessa forma? E aí você responde: porque eu vivo de acordo com a palavra de Deus. A minha vida é guiada por aquilo que a palavra de Deus me ensina, por aquilo que a palavra de Deus me faz entender acerca da minha vida, do meu corpo, da minha saúde, da minha família, do meu trabalho, da sociedade onde eu estou inserido. A nossa visão de mundo, ela tem que ser diferente da visão de mundo que existe lá fora. E isso, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar no texto que está diante de nós. A carta aos Filipenses, e nós já falamos isso aqui algumas vezes, é uma das chamadas cartas de prisão, ao lado de Colossenses, Efésios e Filemon. Ela foi escrita
quando Paulo estava preso pela primeira vez na cidade de Roma. É por isso que ela é chamada de carta de prisão. Mas apesar dessas circunstâncias em que ela foi escrita, a carta aos Filipenses ela é uma carta alegre. Ela não é uma carta triste, ela não é uma carta pesarosa, mas ela é uma carta alegre, onde Paulo vai demonstrar o grande carinho e o profundo apreço que ele tinha por esses irmãos de Filipos. O grande tema dessa epístola, nós podemos dizer que é a alegria. Então, se você perguntar o que é que fala sobre, do que Filipenses fala, e você responde sobre a alegria, de forma que em muitos momentos, ao invés de parecer triste, ao invés de parecer abatido, murmurando, reclamando, Paulo, na verdade, ele se demonstra confiante, otimista e esperançoso diante da sua situação. Do versículo 12 desse capítulo ao versículo de número 18, Paulo relata que a sua prisão e o seu sofrimento têm, na verdade, contribuído para o progresso do Evangelho. Estando preso, ele teve a oportunidade de evangelizar, por exemplo, os soldados que eram responsáveis pela sua cela, pela sua prisão. Ele teve a oportunidade de evangelizar outros membros do Império Romano. Os irmãos romanos também foram incentivados pelo testemunho de Paulo a pregar o Evangelho sem medo. Embora muitos pregadores, Paulo vai dizer isso, muitos pregadores estivessem pregando a Cristo por inveja, porque eles queriam ter mais fama que o apóstolo Paulo. Apesar disso, Paulo afirma que o mais importante é que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado, mesmo que isso aconteça com as motivações erradas. Agora, a partir do versículo 19, onde nós iniciamos a nossa leitura, esse apóstolo vai continuar mostrando que tudo o que ele faz em sua vida, a sua postura, as suas atitudes, os seus pensamentos, tudo isso é guiado não pelas circunstâncias em que ele está inserido, a sua prisão, os seus sofrimentos, não pela visão do mundo, da sociedade romana, mas tudo isso é guiado por uma perspectiva completamente alinhada ao reino de Deus. Sendo assim, nós meditaremos nesse momento sobre esse tema, vivendo sobre uma perspectiva eterna. Vivendo sobre uma perspectiva eterna. E quando nós vivemos, irmãos, sobre essa perspectiva eterna, em primeiro lugar, nós buscamos a exaltação de Cristo. Nós buscamos a exaltação de Cristo, algo que se encontra do versículo 19 ao versículo de número 21. O apóstolo Paulo, apesar de estar preso, mais uma vez, ele demonstra um grande otimismo em sua fala, algo que ele vai fazer ao longo de toda a carta. No versículo 19, perceba que ele afirma: eu estou certo de que isto me redundará em libertação. Mas isso o quê? Ele está dizendo, isso me redundará em libertação. Isso o quê? E o que é que ele está se referindo? Ao que Paulo está se referindo aqui? Ele está falando das coisas que foram ditas anteriormente, nos versículos anteriores. Por exemplo, o fato dele conseguir evangelizar os guardas da prisão, o fato dos irmãos de Roma serem encorajados na evangelização e até mesmo os pregadores que estavam falando de Cristo por inveja de Paulo. O apóstolo diz que essas coisas resultarão em libertação para ele. E a pergunta é: libertação de quê? Libertação da sua prisão. Paulo tem a esperança de que ele será liberto dessas cadeias. Perceba que apesar de estar preso, apesar de estar sofrendo, apesar de estar passando por tantas dificuldades, ele tem a certeza de que ele será liberto. E quais são os motivos, irmãos, que fazem Paulo estar confiante em sua libertação? Perceba que ele nos apresenta dois motivos aqui no versículo 19. Primeiro motivo, ele diz que é a oração dos filipenses, e o segundo motivo é a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Esses dois motivos, embora pareçam estar separados, eles na verdade se complementam, eles caminham juntos. Paulo sabia que os irmãos filipenses estavam orando por ele, estavam intercedendo por ele. Veja, ele tem a certeza de que esses irmãos estavam intercedendo pela sua vida, suplicando para que Deus o mantivesse vivo e o pusesse em liberdade. Ao mesmo tempo, Paulo sabia que ele poderia contar com a provisão do Santo Espírito de Deus.
E essa provisão era justamente o fato de que o Espírito Santo estaria encorajando Paulo, dando força, dando discernimento e sabedoria para que ele lidasse com as autoridades romanas, com a sua prisão do jeito certo. E esse agir do Espírito Santo era justamente a resposta, uma resposta de Deus às orações dos irmãos da igreja de Filipos. Paulo sabia que Deus estaria indo ao seu encontro com graça e misericórdia, e Deus estaria fazendo isso em resposta às orações daqueles irmãos queridos. Além disso, no versículo de número 20, Paulo demonstra mais uma postura muito interessante a respeito do que ele estava pensando. Perceba que ele carrega em seu coração uma ardente expectativa e uma grande esperança. Veja, a ideia aqui é que Paulo tem um desejo ardente, uma vontade grandiosa e um foco muito forte em uma coisa específica. Mas que coisa é essa? A ardente expectativa de Paulo e a sua esperança se encontram no fato de que Cristo será engrandecido no seu corpo. E quando ele usa a palavra corpo, ele não está aqui se referindo somente aos seus ossos ou à sua carne, mas ele está se referindo a toda a sua existência. É por isso que ele diz que Cristo será engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: se eu for solto dessa prisão, se eu for liberto, e eu tenho certeza que eu irei, porque os irmãos estão orando por mim, os irmãos estão intercedendo pela minha vida, e eu sei que Deus, em resposta a essas orações, Ele irá vir ao meu encontro com o seu Santo Espírito, e isso vai resultar na minha libertação. Eu não estarei preso aqui para sempre. Se eu for solto dessa prisão, eu glorificarei a Cristo através da minha vida. Eu farei tudo para a glória do seu nome. Mas, se eu não for solto, se eu for condenado à morte nessa prisão, se eu permanecer preso, eu morrerei, não por mim mesmo, mas eu morrerei pela causa do Evangelho. Eu morrerei por amor a Cristo. Eu morrerei me dedicando ao reino de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, seja pela vida, seja de um jeito, seja de outro, morrendo, vivendo, Cristo será glorificado na minha vida. Porque se eu sair vivo dessa prisão, quando Deus me libertar, agindo com o seu Santo Espírito, em resposta às orações da igreja, eu vou viver a minha vida para a glória de Deus. Eu vou glorificar a Cristo em tudo que eu estiver fazendo. Mas se Deus não me libertar, se aprouver a Ele me permanecer aqui nessa prisão, se eu permanecer preso, enjaulado, e eu morrer aqui nessa prisão, eu morrerei por causa de Cristo. O maior objetivo desse homem não era ser liberto da prisão. O maior desejo de Paulo, a maior vontade que ele tinha, não era sair de Roma, não era sair daquela prisão, mas o maior desejo dele era render toda honra e toda exaltação ao nome de Jesus. Fosse vivendo, fosse morrendo, o que Paulo queria era glorificar a Cristo através da sua vida. E ele esperava não ser, perceba que ele diz, que ele espera não ser envergonhado nesse processo. Ele diz, eu espero não ser envergonhado, ou seja, fosse vivendo, fosse morrendo, Paulo queria fazer tudo do jeito certo. Se ele estivesse vivo, ele queria continuar trabalhando, se envolvendo, se dedicando ao Senhor, pregando o Evangelho, sendo missionário de Deus, um plantador de igrejas, queria fazer do jeito certo. E se fosse morrendo, diante das autoridades, quando alguém dissesse para ele negar a Cristo, ele diria, eu não negarei. Eu morro, mas eu jamais negarei o meu Senhor. Ou seja, ele não queria ser envergonhado nem na vida, nem na morte. Fosse morrendo, fosse vivendo, ele queria glorificar a Deus em tudo que estivesse fazendo. E qual é o motivo, irmãos, dele querer engrandecer o nome de Jesus? A gente vai fazendo pergunta ao texto. Qual era o motivo? Por que, Paulo, você quer engrandecer o nome de Cristo, seja vivendo, seja morrendo? O versículo 21 nos responde grandiosamente quando ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Jesus Cristo é a razão da minha vida. Jesus Cristo é a razão da minha existência. Então, se eu estou vivo, eu vivo para agradá-lo. Se eu permaneço vivo, eu vivo para servi-lo, para me dedicar a Ele, para oferecer o meu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E o morrer para mim, Paulo está dizendo, morrer para mim não é um desastre. Se eu morrer, eu não vou ficar com medo disso, não vou ficar desesperançoso, com medo, angustiado. Pelo contrário, o morrer para mim é lucro.
E alguém pode perguntar, por que, Paulo, você tem alegria até mesmo na sua morte? E ele diz, porque a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Quando eu morrer, eu me encontrarei com o Senhor na eternidade. Quando eu morrer, eu receberei a coroa da vida, eu descansarei dos meus sofrimentos, das minhas dores, e tudo isso, até mesmo a minha morte, redundará em glória para Jesus, porque quando eu morrer, os homens não serão exaltados, mas Cristo será glorificado, porque a minha alma está guardada em suas mãos. Fosse vivendo ou morrendo, Paulo queria glorificar o seu Salvador. O maior desejo dele não era ser famoso, não era ser reconhecido como o grande pregador da época, o plantador de igrejas, o grande apóstolo Paulo, que expulsava demônios, que curava enfermos, que pregava de uma maneira extraordinária e multidões se convertiam. O maior desejo dele não é esse. O maior desejo dele não é receber misericórdia do Império Romano, muito pelo contrário, o desejo de Paulo na vida ou na morte é glorificar a Jesus. Irmãos, se nós vivemos sobre uma perspectiva eterna, como estamos pensando, a nossa maior preocupação não será o quanto nós podemos ser ricos. A nossa maior preocupação nessa vida, se nós vivemos ela sob uma perspectiva eterna, não será o quanto nós podemos ser famosos, reconhecidos, bem-sucedidos nessa sociedade. Nossa maior preocupação não é isso, mas é render toda a honra, toda a glória e toda a adoração ao nome de Cristo. Nós que estamos em Cristo, nós vivemos para Ele, nós dedicamos a nossa vida a Ele. Nossa vida deve existir para glorificarmos a Jesus e termos alegria nele todo dia, para todos sempre. Jesus, Ele é a razão da nossa vida. Nossa vida só é possível por causa de Cristo. Nós só estamos aqui hoje por causa de Cristo. A morte não nos dá medo. Até mesmo ela não nos deixa angustiados ou desesperados, porque até mesmo essa morte ela vai glorificar o nome de Jesus, porque quando nós morrermos, nós seremos levados para os seus braços, nós nos encontraremos com Ele, a nossa alma está em suas mãos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos vida eterna, que só existe a partir de Cristo, que só Jesus pode proporcionar. Cada centímetro da nossa existência deve exaltar, deve glorificar o autor e consumador da nossa fé, seja vivendo, seja morrendo, que tudo que nós venhamos a fazer seja para engrandecer o nome do Rei da Glória. E nós perguntamos, quem é esse o Rei da Glória? Jesus Cristo é o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que nos salvou, o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação, aquele que nos leva para junto do Pai, o único caminho que pode nos levar até Deus. Esse Jesus nos salvou e esse Jesus deve ser glorificado, seja vivendo, seja morrendo, que a nossa vida ou a nossa morte exista para a glória de Jesus Cristo. Se nós vivemos sob uma perspectiva eterna, em primeiro lugar, nós buscamos a glória de Cristo, nós acabamos de ver isso, e em segundo lugar, se nós vivemos sob uma perspectiva eterna, nós almejamos, desejamos o dia da glorificação, que se encontra aqui nos versículos 22 e 23. Parece que, nesse momento, o apóstolo Paulo coloca a vida e a morte em uma balança. Ele tenta agora escolher qual das duas possibilidades ele prefere. É muito interessante, porque nós normalmente queremos estar vivos, né? Se alguém chegar para você assim, você quer morrer? Você vai se importar em morrer? Não quero morrer não, deixa eu viver mais um pouquinho, né? Se você for mais jovem, rapaz, quase não vivi, deixa eu fazer mais coisas na minha vida, você quer que eu morra agora? Mas Paulo vai colocar agora a vida e a morte na balança e vai tentar escolher qual ele prefere. Perceba que ele vai entrar aqui num dilema, ele vai ficar aqui questionando. No versículo 22, perceba que ele diz: entretanto, se o viver na carne, ou seja, se permanecer vivo, traz fruto para o meu trabalho, traz resultado para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ou seja, Paulo sabia que continuar vivo significaria continuar conquistando almas para Deus através do seu ministério apostólico. Paulo era pescador de homens, assim como os demais apóstolos eram. Então, continuar vivo era continuar pregando, continuar plantando igreja, continuar trabalhando para o Senhor, significaria continuar contribuindo para a edificação dos crentes, significaria continuar vivendo o seu ministério. E tudo isso era motivo de muita alegria para esse homem. Não pense que era um fardo,
um peso, porque ele sofria, porque ele era perseguido. Muito pelo contrário, Paulo se alegrava em fazer tudo isso, pois, como já foi dito para ele, a vida só tem sentido se for gasta aos pés de Cristo. Ele diz: para mim viver é Cristo, viver para mim é viver para Cristo, gastar a minha vida aos pés de Cristo. Então eu não fico triste por ter muito trabalho para fazer, eu vou gastar a minha vida para o Senhor. Ele sabe que o seu trabalho não será em vão. É por isso que ele diz: eu não sei o que eu posso escolher, eu não sei o que eu acho melhor. Mas apesar desse dilema entre a vida e a morte, e aqui é muito interessante, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos apresenta a sua preferência. Ele vai dizer, vai deixar bem claro o que é que ele prefere, o que é que ele acha melhor. Perceba que ele diz: dos dois lados eu sou constrangido. Ou seja, Paulo se sentia pressionado pelas alegrias que existem tanto na vida quanto na morte, para que diante delas ele pudesse escolher uma opção. Ele diz: olha, quando eu olho para a minha vida, permanecer vivo me traz alegria. Quando eu olho para a minha morte, eu vejo que essa morte também me trará alegria, então eu tenho que escolher. E agora ele vai dizer o que ele prefere. Perceba o que ele diz, ele continua, ele diz assim: mas eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Com essa afirmação, Paulo traz para a nossa reflexão uma das verdades fundamentais do cristianismo bíblico, que é o fato de que os crentes não pertencem a esse mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo padece nas densas trevas do pecado. Esse mundo é palco de maldade. Esse mundo é palco de angústia, de dor, de desespero. Por causa disso, aqueles que creem em Jesus habitam nesse mundo. Sim, estão aqui, mas não pertencem a esse mundo. O mesmo mundo que, como diz a palavra, é inimigo declarado de Deus, esse mundo também é inimigo declarado da igreja de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 16, Jesus afirmou o seguinte sobre a sua igreja quando ele estava orando: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, são habitantes do reino celestial. É por isso que aqui nesse mundo, os crentes são peregrinos, são viajantes que estão indo para o seu verdadeiro lar. Então o crente não está em casa, ele está indo para casa. Ele não chegou onde ele deveria chegar, ele ainda vai chegar onde o Senhor preparou para ele. O cristão verdadeiro, ele não passa a vida correndo atrás daquilo que esse mundo pode oferecer. Um cristão verdadeiro não passa seus dias preocupado com o império que ele pode construir aqui nessa terra, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal. O verdadeiro filho de Deus, ele passa os seus dias desejando, ansiando pelo cumprimento da promessa que o próprio Jesus fez lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O desejo do cristão é o mesmo desejo que o apóstolo Paulo está expressando aqui no versículo 23. Eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo na eternidade. Eu tenho o desejo de que Cristo volte para me buscar, de que Ele volte, abra esses céus e venha em sua glória para me levar para os seus braços. A ideia de partir que Paulo usa aqui tem o mesmo sentido, por exemplo, de um soldado que está no campo de batalha, está no meio da guerra, está no meio das lutas, está no meio do tiroteio, e ele então levanta acampamento, pega suas coisas para ir embora daquela guerra e voltar para casa. Ou então a ideia de um viajante que está acampando também, desmonta a sua barraca para ir embora para a sua casa. Partir aqui significa completar a carreira cristã. Partir e ir embora significa receber o descanso depois de sentir o cansaço dessa vida. Significa deixar para trás todas as lágrimas que foram derramadas, porque até mesmo o choro deixará de existir. Partir significa largar o peso da angústia que existe nessa vida passageira. Para quê? Para se estar em comunhão eterna com o Senhor Jesus, para entrar na presença de Cristo. Esse é o desejo de Paulo.
porque ele sabe que, embora ele possa desfrutar de muitas alegrias nessa vida, embora ele possa se alegrar sendo um apóstolo, pregando o evangelho, estando com os irmãos da igreja, recebendo as bênçãos do Senhor, as alegrias do Senhor, embora ele possa se alegrar muito nessa vida, que é um presente de Deus para ele, Paulo sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele diz, embora eu possa me alegrar nessa vida, mais alegria eu terei quando eu estiver com o Redentor da minha alma. E é por causa desse desejo, irmãos, que Paulo também afirmou, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando ele diz assim: porque para mim, tenham por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele diz, olha, não importa o quanto eu estou sofrendo, sabe por quê? Porque a alegria que Jesus me dará é muito maior. Não importa o tamanho das minhas dores, o tamanho da minha angústia, o tamanho das minhas lágrimas que estão sendo derramadas, a coroa da justiça é incomparavelmente melhor. Não importa se eu possa me alegrar tanto nessa vida com os meus irmãos, com o meu ministério, porque estar com Cristo me trará muito mais alegria. Irmãos, viver sob uma perspectiva eterna, como estamos pensando, nos faz almejar, nos faz desejar, ou pelo menos deve nos fazer desejar, o dia em que nós seremos glorificados, o dia em que o pecado será completamente aniquilado, o dia em que a morte não mais existirá, o dia em que a morte não mais trará sofrimento e dor para a nossa vida, o dia em que as dores dessa vida deixarão de nos machucar, deixarão de nos fazer mal, ainda que nós possamos, aqui eu e você, ainda que nós possamos desfrutar de muitas bênçãos e alegrias aqui nessa terra, estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Nos braços de Cristo nós temos descanso, nos braços de Cristo nós teremos alívio, na presença de Cristo nós estaremos plenamente, eternamente satisfeitos. O Cristo que subiu para o Pai é o mesmo Cristo que voltará para nos buscar. O Cristo que disse eu irei, foi o Cristo que disse eu voltarei, eu buscarei vocês, eu receberei vocês na casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Bendita esperança, graça maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. O tesouro do crente se encontra na certeza de que ele receberá a coroa da vida diante de Cristo, coroa que é entregue por Jesus. Um dia os crentes adentrarão nas portas da Nova Jerusalém para dizer diante de Deus, dizer: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o nosso Redentor, digno é o nosso Senhor, que nos salvou, que nos deu vida eterna, que nos redimiu, que nos deu esperança. Irmãos, embora essa vida seja boa, embora essa vida seja presente de Deus, a vida eterna é muito melhor. Estar com Jesus não se compara a mais nada, porque estar com Cristo, ou estar diante dele e ouvir aquela frase: vinde benditos do meu Pai, não há alegria maior do que essa. O mundo pode nos oferecer muitas alegrias, mas a alegria mesmo quem nos oferece é Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós devemos almejar esse dia em que nós receberemos o descanso eterno que foi prometido para todo aquele que crê no nome de Jesus. Se nós vivemos sob uma perspectiva eterna, em primeiro lugar nós vimos que nós buscamos a glória de Cristo. Em segundo lugar, nós vimos que nós almejamos o dia da glorificação. E em terceiro e último lugar, nós priorizamos o trabalho do reino, que se encontra aqui do versículo 24 ao versículo de número 26. O apóstolo Paulo, ele continua então a sua linha de raciocínio, demonstrando cada vez mais que ele vive a sua vida sob uma perspectiva eterna. Lembre-se que primeiro, ele diz que o mais importante era ver Cristo ser engrandecido, fosse pela sua vida, fosse pela sua morte, pois, como ele diz, o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Logo em seguida, ele afirma que o seu maior desejo é partir e estar com o Senhor na eternidade, porque é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que ele possa receber. Só que agora, na porção final dessa sessão do primeiro capítulo, Paulo vai mostrar que o fato dele desejar, acima de tudo, estar com Jesus na eternidade, o fato dele desejar o céu e querer estar com o Senhor, não se torna
uma desculpa para que ele viva a sua vida de maneira negligente enquanto estiver vivo aqui nesse mundo. Perceba que no versículo 24 ele afirma: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E isso aqui nos traz um ensinamento muito precioso. Com essa fala, o apóstolo Paulo demonstra saber que é necessário que ele continue vivo. É necessário que ele ainda não se encontre com o Senhor na eternidade. Só que Deus quer deixar Paulo vivo, e nós sabemos que é propósito do Senhor. Paulo não vai permanecer vivo porque ele é forte, mas porque Deus quer deixar ele vivo. E Deus vai deixar Paulo vivo não para que ele corra atrás dos seus interesses pessoais. Deus não quer deixar Paulo vivo para que ele ganhe mais dinheiro. Deus não quer deixar Paulo vivo para que ele construa uma casa grande e bonita, e para que ele consiga passear pelos locais da Palestina que ainda não visitou. Não é para isso que Deus quer deixar Paulo vivo. E aí os irmãos filipenses poderiam perguntar, né? Por que você tem que permanecer vivo, Paulo? Se você quer tanto estar com o Senhor, se você almeja tanto o dia em que você estará no céu, por que você entende que vai permanecer vivo? E por que você quer permanecer? E aí Paulo responderia: por causa de vocês. No versículo 25 ele diz, em outras palavras: eu estou convencido de que preciso permanecer vivo por causa de vocês. Dessa forma, eu tenho certeza que eu permanecerei perto de vocês. E a pergunta que surge novamente é: por que Paulo precisa permanecer perto desses irmãos? Por quê? O final do versículo 25 responde, veja, quando ele diz: para o vosso progresso e gozo na fé. Lembre-se que Paulo era apóstolo, Paulo era um pastor, Paulo era um missionário, Paulo era um plantador de igrejas. A igreja de Filipos, ela havia sido plantada por ele. Dessa forma, Deus deixaria Paulo vivo para que ele continuasse ajudando esses irmãos a crescer no amadurecimento e na alegria da fé no Evangelho. Este homem reconhece que permanecer vivo não significaria deitar-se numa rede à beira da praia e aguardar Jesus voltar. Não era para isso que Paulo ia permanecer vivo. Permanecer vivo significava ser usado como instrumento de Deus para que a igreja fosse abençoada e edificada. Na igreja de Filipos, provavelmente, pense comigo, provavelmente naquela igreja havia irmãos que tinham acabado de se converter. Irmãos que tinham acabado de deixar o paganismo, os falsos deuses. Irmãos que tinham acabado de abandonar a idolatria, a imoralidade sexual. E por isso Paulo precisava permanecer vivo, para que aqueles irmãos continuassem crescendo espiritualmente. O propósito de Deus em libertar Paulo da prisão era permitir que ele estivesse vivo para continuar servindo aos propósitos dos reinos do reino dos céus. Continuar servindo ao propósito eterno de Deus. E qual é então a finalidade desses irmãos progredirem na fé por causa do ministério de Paulo? E o versículo 26, o último versículo, nos responde dizendo: a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, o trabalho do apóstolo Paulo, que resultaria no progresso da fé desses irmãos, teria como resultado final eles se gloriarem mais em Cristo. Em outras palavras, esses irmãos diriam: louvado seja Deus. Diante de Paulo, esses irmãos diriam: louvado não seja Paulo, mas louvado seja Deus. Paulo está de novo conosco. Paulo está aqui nos ensinando, nos pastoreando, nos ajudando, nos aconselhando, nos socorrendo, está cooperando ao nosso lado. Nós estamos aqui crescendo por causa do ministério de Paulo, nós estamos amadurecendo na fé, estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Por causa disso, nós não nos gloriamos em nós mesmos, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Porque Jesus é a razão da nossa alegria. Seria esse o resultado na igreja de Filipos. Esses irmãos diriam: esse Jesus é a razão da nossa alegria, Jesus é o único digno de honra, de glória e de adoração. Foi Jesus quem mandou Paulo para cá, foi Jesus que nos salvou, é Jesus quem está cuidando de nós e nos ensinando, nos aperfeiçoando na fé. Enquanto estivesse vivo,
enquanto esse homem tivesse fôlego, Paulo estaria sempre priorizando o reino de Deus. Ele diz: eu quero ir para o céu. Oh, como eu queria estar com Jesus. Oh, como eu queria estar no céu ao lado do meu Senhor. Mas eu entendo que eu tenho que permanecer vivo. Eu entendo que o propósito de Deus é me deixar aqui ainda. Para quê? Para que eu continue servindo a Ele. Meu tempo de trabalho não acabou. Meu tempo de serviço não acabou. Eu não vou me aposentar agora. Eu vou continuar servindo a Jesus. Irmãos, quando nós vivemos a nossa vida sob uma perspectiva eterna, nós não damos espaço ao comodismo. Nós jamais daremos espaço à preguiça espiritual, à negligência espiritual. Ser cristão não significa sentar num banco e aguardar a volta de Jesus. Ser cristão não significa ficar tranquilo esperando Jesus voltar para nos levar para o céu. Ser cristão não significa construir um império aqui nessa terra com as finanças, com os bens materiais, enquanto nós não estamos no céu. Enquanto nós não estamos lá com o Senhor, enquanto Jesus não voltar, nós devemos nos empenhar em todo o trabalho do reino de Deus. O Senhor nos chamou para o envolvimento, o Senhor nos chamou para o trabalho, o Senhor nos chamou para darmos a nossa vida pela causa do Evangelho. Enquanto existir fôlego em nossos pulmões, nossas energias devem ser gastas no reino. Nossos talentos devem abençoar o reino. A nossa inteligência deve ser usada em prol do reino. Cristo vai retornar, irmãos, não para buscar qualquer pessoa. Cristo vai retornar para buscar homens e mulheres que priorizam o reino de Deus. Homens e mulheres que dizem: eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, sabendo que as demais coisas me serão acrescentadas. O próprio Cristo foi o que disse isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O crente deseja o céu, o crente deseja estar com Jesus, o crente ama a vida eterna, ele almeja esse dia, mas enquanto ele está aqui, ele não vive na preguiça. Ele entrega a sua vida, ele entrega os seus talentos, o seu próprio corpo para o serviço do reino de Deus. Mas então, irmãos, o que é que esse texto nos ensina para nós, para o nosso coração, para a nossa vida? Se eu fosse falar com cada um de vocês, no particular, sem mais ninguém vendo, e perguntasse: você tem vivido para a glória de Cristo? E eu peço que você faça essa pergunta para o seu coração. Você tem vivido para a glória de Cristo? É muito provável que a maioria de nós respondesse dizendo: sim, amém, eu sou crente, eu vivo para a glória de Cristo. Eu sou membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Gravatá, eu vivo para a glória de Cristo. Como eu tenho orgulho de ser evangélico, de ser cristão reformado, de ser presbiteriano. Mas é triste e ao mesmo tempo impressionante, tristemente impressionante, como a maioria de nós não está se dedicando ao trabalho do reino de Cristo. Veja que a conta não bate, a conta não fecha. Eu dizer que vivo para a glória de Cristo, mas ao mesmo tempo não me envolvo com o trabalho de Cristo, não me envolvo com o reino de Deus, não me envolvo com a igreja de Deus. Vê que não faz sentido? Faça uma pergunta para o seu coração: você está servindo a Deus? Nós vimos aqui que Paulo desejava o céu, mas enquanto ele estava aqui, ele queria servir a Deus. Faça a pergunta para o seu coração: você está servindo a Deus? Pense comigo, você acha que a gente pode servir a Deus só vindo à igreja no domingo? Você serve, a gente pergunta, né? Você serve a Deus? Sirvo. O que é que você faz para Deus? Eu vou para a igreja no domingo. Você pergunta: você está servindo a Cristo? Você se dedica a Cristo? Sim, eu me dedico a Cristo. E a pergunta é: o que é que você faz para Cristo? Domingo à noite eu vou para a igreja, eu participo do culto, depois eu vou embora. Veja, você realmente acha que Deus se agrada de crentes que vêm à igreja aos domingos e não fazem mais nada além disso? Pense consigo. Não é porque eu estou falando, é diante da palavra. Pense, raciocine. Você acha mesmo que Deus olha para crentes que vão para a igreja no domingo à noite,
e depois não fazem mais nada, não movem um dedo na obra do reino, na igreja, não movem mais nada na vida. Você acha que Deus olha para eles e diz: que coisa boa, filho bom, filho fiel, servo dedicado? Você acha mesmo que Deus faz isso? É ilógico nós pensarmos que Deus vai olhar para crente preguiçoso e bater palma. É ilógico nós acharmos que Deus está lá no céu agora, se agradando: oh, meus filhos, como vocês se dedicam a mim, porque vocês vão para a igreja no domingo. Pelo amor de Deus, irmãos, como nós temos perdido o conceito do que é uma fé verdadeira. Os apóstolos, dos 12 apóstolos, 11 foram assassinados. Somente João morreu de velhice. E por que os outros 11 foram assassinados? Porque pregavam a Cristo, porque plantavam igrejas, porque se doavam pela causa do Evangelho. Parece que nós não temos a mesma disposição. Para ser sincero, é isso. Nós não temos essa mesma disposição. Se a nossa vida cristã ela se resume em estar aqui no domingo à noite, num momento como esse, e depois nós irmos embora para vivermos a nossa vida, fazendo de tudo e esquecendo de Deus, talvez isso signifique que nós não sejamos crentes. Porque o crente frutifica. Cristo Jesus foi aquele que disse: pelos frutos vocês conhecerão quem pertence a mim. E a pergunta é: você tem frutificado? Você tem dado frutos para o reino de Deus? Você tem dado resultados, frutificado na sua fé, no meio do povo de Deus? Irmãos, o reino de Cristo é um reino de servos. Esse é o reino de Cristo. O reino de Cristo é um reino de pessoas que se envolvem. Com o quê? Com qualquer coisa. Tem trabalho da criança? Eu vou ajudar com o trabalho das crianças. Eu vou ajudar com o trabalho do departamento infantil. Ah, não consigo ajudar com as crianças, então eu vou ajudar com os adolescentes. Vou contribuir com os adolescentes, o trabalho dos adolescentes, investir na vida deles. Ah, não posso fazer isso? Então quando tiver um trabalho de mulheres, eu vou ajudar. Você que é mulher, eu vou me envolver, eu vou estar presente. Os homens, vai ter um trabalho de homens, vou me envolver como homem da igreja. Vou me envolver, vou me esforçar, vou me dedicar ao Senhor. Vai ter uma evangelização, vou me envolver nessa evangelização. Pessoas que carregam até mesmo cadeiras. Veja, o reino de Cristo é reino de gente que carrega cadeira para o culto. Ah, está precisando de uma cadeira? Vou lá, eu pego e boto. Senta aqui, meu irmão. Reino de servos. O reino de Cristo é um reino de pessoas que, se necessário for, vão pintar a parede da igreja. Ah, está precisando de gente para ajudar na pintura? Eu vou lá ajudar. Não sou pintor, não sei mexer com pincel e tinta, mas me ensine que eu ajudo. O reino de Cristo é um reino de pessoas que dão carona para os irmãos que não têm carro. Você já parou para pensar isso? Meu irmão, você vai a pé para casa? Vá, não, vou lhe dar uma carona para que você não vá a pé. Não vou deixar você ir a pé, não, você mora longe. Deixa eu me dedicar, deixa eu servir você, porque eu sei que eu estou servindo a Deus fazendo isso. O reino de Cristo é um reino de pessoas que colocam a mão nos recursos para ajudar no trabalho do reino. Você nunca vai ver ninguém aqui nesse púlpito pregando sobre dinheiro. Você dê dinheiro para Deus te abençoar, você nunca vai ver, nem eu. E se alguma outra pessoa subir aqui para pregar, vai ter confusão, porque a gente não vai deixar. Mas ser servo significa botar a mão no bolso também. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dos nossos recursos. Deus é o dono do dinheiro que nós temos. O próprio Cristo, irmãos, não veio a esse mundo para ser servido, mas Ele diz que veio para servir. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a pergunta é: e você, meu querido irmão? Você tem servido? Lembre-se que a fé sem obras é morta. Como é que eu demonstro que eu sou crente? Através dos frutos que eu produzo na minha vida. Não gaste a sua vida correndo atrás das riquezas desse mundo, porque o ladrão rouba, a traça consome, a ferrugem destrói. Gaste a sua vida servindo a Cristo, porque não há privilégio maior do que esse. Os apóstolos se alegraram porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Servir na igreja é estar servindo a Deus. Quando você serve aqui dentro, você não está servindo ao pastor, aos presbíteros, a diácono, a outro irmão. Você está servindo a Deus. Quando você dá carona para um irmão, você está servindo a Deus. Quando você dá uma oferta para a igreja, você não está fazendo isso para fazer o pastor ficar rico. Não é para isso. Você está servindo a Deus. Tudo que nós fazemos aqui dentro, irmãos, é para Cristo. Para que Cristo olhe para nós e diga: servos bons e servos fiéis. Todos nós somos chamados ao serviço. Quer um exemplo? E aqui eu estou chegando ao final do sermão. Ontem nós tivemos uma atividade de evangelização.
aqui. O último domingo passado, nós avisamos, irmãos, sábado teremos a evangelização, 3h30 para 4 da tarde, bem objetivo ali, não vai nem anoitecer, a gente vai fazer esse trabalho. Ao longo da semana, o pastor vai lá, avisa no grupo, irmãos, a gente vai evangelizar. E a gente não foi para lá para o Caique, não, irmãos, para o bairro do Caique. A gente evangelizou aqui nessa rua. Aqui, ó, subindo aqui, indo para cá. Marcamos o evangelismo, chegamos aqui. Além de mim e de minha esposa, sabe quantos irmãos estavam aqui para fazer esse trabalho? 4 irmãos. Desses 4 irmãos, 2 são idosos e 1 é adolescente. E a pergunta é, cadê os outros irmãos da igreja? Pastor, mas tem gente doente, tem gente enfermo que não pode participar. Eu sei, a gente conhece. Tem gente que está trabalhando nesse horário, não pode participar, a gente sabe também. Mas a pergunta é, será que todo mundo estava trabalhando ou doente nesse horário? Será que não tinha mais 1 ou 2, pelo menos, que pudessem vir? Estávamos aqui, 6 pessoas, nós oramos, saindo por essas ruas e falamos de Jesus. Pregamos para as pessoas que estavam nas calçadas, que estavam dentro de suas casas. Uma das pessoas, uma mulher, estava lá sentada, eu parei para falar com ela, preguei a Cristo para ela. No final da conversa eu olhei para ela e disse, se eu marcar um culto na sua casa, a gente pode vir? Ela olhou para mim e disse, pode. Ela não é crente, ela não faz parte da igreja, mas ela abriu as portas para que nós fôssemos lá. E eu disse a ela, a gente vai vir. A gente vai ver. Cadê os crentes, irmãos? Não é somente para evangelizar, mas para trabalhar. Onde está o povo de Deus? Irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Gravatá, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês querem ver a igreja crescer? Amém? Foi fraco. Vocês querem ver essa igreja crescer? Amém? Então não deem espaço ao comodismo. Porque a gente fala tanto que quer ver a igreja crescer, mas não move um dedo mindinho. E quer que o pastor se vire nos 30, com os presbíteros, com o diácono, para trabalhar. O pastor de vocês não vai fazer milagre sozinho. A igreja não funciona só com o pastor. A igreja funciona com os membros que se envolvem. E eu concluo. Até quando nós vamos servir, irmãos? Até que Cristo venha para nos buscar. Ou até que nós sejamos levados para os seus braços. Enquanto nós estivermos vivos, nós servimos. Nós nos dedicamos. Até que nós estejamos eternamente com o nosso Senhor. É para isso, irmãos, não há nada melhor do que nós passarmos a vida servindo a Deus. Sabe para quê? Para que depois nós possamos passar a eternidade descansando nos braços desse Deus. É por isso que nós seguimos em frente. É por isso que nós suportamos as angústias. É por isso que nós suportamos os sofrimentos, porque a nossa glorificação será muito maior do que as dores dessa vida. Siga em frente. Como? Mesmo chorando, mesmo angustiado, mesmo dolorido, mesmo cansado, siga em frente, porque um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra com o nosso Senhor. E isso, irmãos, é incomparavelmente melhor. Eu tenho dito isso constantemente, todos os dias. Nós devemos acordar dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até que esse glorioso dia chegue, nós devemos continuar seguindo. Até que Cristo venha, nós continuamos vivendo em santidade, nós continuamos servindo ao Senhor da igreja, glorificando a Cristo em tudo que estivermos fazendo. Irmãos, qual é o propósito da nossa vida? É passarmos essa vida terrena servindo, nos entregando para o Senhor, para depois passarmos a eternidade nos braços do nosso Deus. Não há nada melhor do que chegar naquele grandioso dia e ouvir do próprio Jesus as palavras que dirão, venham abençoados do meu Pai, porque há lugar para vocês. Que a nossa vida seja guiada pela cosmovisão da palavra, que nos faz buscar a glória de Cristo, almejar o dia da glorificação, enquanto nós priorizamos o trabalho do reino. Amém?